Oi, galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fala Pro. Hoje trouxemos ele, o mochileiro que não é das galáxias, o viajante que não é do tempo, a obra-prima da Embi, com vocês, Joviniano Borges. Obrigado. Obrigado. Tudo bom? Tudo. Muito obrigada por vir participar. Imagina, é um prazer. Eu queria saber, você é formado em artes plásticas. É. Sempre foi o curso que você quis? Na verdade, eu fiz, na minha época, o curso na Belas Artes era Educação Artística, que você tinha a licenciatura curta, e a licenciatura plena você especializava ou artes plásticas, ou artes industriais, desenho, e eu optei por fazer artes plásticas. Na verdade, eu queria fazer artes cênicas, mas na época a faculdade não oferecia esse curso. Eu acabei fazendo artes plásticas. Então, meu bacharelado é em artes plásticas, minha licenciatura em artes plásticas. E a gente descobriu que você já deu aula de teatro, né? Muitas vezes. Como é que foi isso para você? Não, porque ao mesmo tempo que eu fazia Belas Artes, eu dava aula na Casa de Cultura de Valinhos. Eu dava aula para crianças. Já tinha feito alguns projetos lá em Santo André. Na época eu morava em Santo André. E eu já tinha feito alguns projetos com teatro popular, teatro nas vilas, nas escolas. Então, esse mais ou menos era o meu trabalho. Na Casa de Cultura de Valinhos, eu fiquei mais de 10 anos lá como professor. E você ainda tem alguma ligação com as artes cênicas? Tenho. Atualmente eu tenho feito algumas pontas em filme dos amigos. Tenho muitos amigos que fazem teatro, quer dizer, de vez em quando ajudo na cenografia. Tenho amigos que trabalham com cenografia de teatro. Tem uma ligação assim. Você se juntou com alguns professores aqui da universidade para produzir um filme para um festival no CCSP, o chamado Ressuscita-me, Martínez e a Greve de 1917. Na verdade, eles se juntaram e eu que fui convidado, é o contrário, né? E ali eu sou coadjuvante, eu trabalho como ator nesse filme. E como que foi a experiência? É muito interessante, é muito legal, porque é um trabalho entre amigos, né? E é muito divertido. Fazer cinema é muito divertido. Eu gostaria de fazer mais. É bem divertido. E para você, quais são as dificuldades maiores em ser professor? Em ser professor, atualmente é um bom emprego, né? Essa é a coisa mais difícil. Mas, assim, existem dificuldades, mas existem prazeres, entendeu? Eu acho que você tem, por exemplo, hoje em dia, um mecanismo de escolas particulares que meio que negociam o teu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho de ser professor é muito interessante, porque o prazer é meu, não é da instituição onde você trabalha, entendeu? A relação com o aluno é uma coisa muito saudável. É uma coisa que renova você, te obriga a pesquisar, entendeu? E, assim, É mais prazeroso do que... O tempo todo você está ouvindo coisa que você não conhece, aí você vai atrás, pergunta, entendeu? Isso é muito legal. Você está sempre aprendendo junto, Sempre, né? sempre. Isso é interessante. E tem uma coisa engraçada que é o grande, vamos dizer assim, é o grande dilema do professor, né? Eu comecei dando aula, eu tinha 20 anos e os meus alunos tinham 19, né? Sim. Aí eu continuei dando aula com 30 anos e meus alunos continuavam tendo 19, né? Aí a coisa vai ficando meio crítico, você vai com 50, o teu aluno ainda tem 19, entendeu? Então você tem que correr atrás, senão você fica para trás mesmo, verdade. né? Em qualquer profissão, não é? Mas professor acho que é mais grave, entendeu? Porque o aluno espera de você alguma coisa Sim, que ele... com certeza. O título do seu mestrado foi Criança e Televisão, uma relação interativa. Sobre o que fala essa pesquisa? Olha, a minha pesquisa de mestrado é uma junção de tudo que eu já tinha feito antes na vida, né? Porque eu já tinha trabalhado com teatro com criança. Eu sou uma pessoa que, assim, desde que eu sou criança, eu adoro televisão, né? Televisão e rádio eu curti muito, uma coisa de família mesmo. Sim. E quando eu fui fazer o meu primeiro mestrado, que foi na USP, eu ia fazer com teatro com crianças. Então, eu fiz aquela pesquisa de criança, infância, escola, tudo isso, para fazer essa pesquisa com teatro. Aí acabou não dando certo, meu orientador morreu, aí eu fui passado por outro orientador, não deu muito certo. E quando eu estava dando aula aqui na EMB, foi quando eu abri o primeiro mestrado da EMB. E aí eu resolvi juntar as duas coisas, porque o mestrado era em comunicação, não era em artes, como eu tinha feito na ECA. E aí eu resolvi resgatar a pesquisa da criança e trabalhar em televisão. E aí eu fiz uma pesquisa na época, não sei se você tem o título aí, mas é sobre crianças assistindo uma série de televisão chamada O Mundo de Bigman,
Era uma série de experiências científicas e tal, bem engraçada, né? Que passava na TV Cultura na época. Na época, a TV a cabo estava começando, isso foi em 97, 96, 97. Então, o maior público mesmo era quem assistia TV aberta. Se você pudesse morar em qualquer lugar do mundo, qual seria? Paris, sem dúvida. Paris? É, Já esteve? várias vezes. E por quê? Porque é uma cidade que eu gosto, assim, é uma coisa. Eu sempre tive um sonho de conhecer Paris, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar francês na escola, eu tinha um professor que tinha morado na França e era apaixonado pela França. E ele sempre mostrava filmes da França, de Paris, coisa assim, da cultura francesa. Eu sempre fiquei completamente Você fala encantado com fluente? isso. Imagina, eu estudei 1 ano e meio, mas não adianta, eu não saio do Merci, tá. entendeu? É difícil, né? Eu fiquei 1 ano e meio. Eu entendo um pouco. Hoje em dia dá para ler placa, já é alguma coisa, né? Você vai na exposição, você consegue ler, né, decifrar o que está escrito. Mas falar é meio complicado. Mas você se vira, né? Sim. Você fala um francês de Tarzan, é o que eu Básico, falo. Né? Você mostra com o dedo, sabe? Ajuda bastante. E qual movimento artístico você mais gostaria de ter presenciado? Presenciado? Nossa Senhora, agora você me deixou... Eu gosto de um monte. Mas eu acho que o impressionismo, pela própria época do impressionismo, é uma coisa que... É assim, final de século. Tem um clima de Paris em final de século, sabe? É uma coisa que me encanta muito. Eu pesquisei muito isso para um trabalho que eu fiz aqui quando eu estava fazendo mestrado aqui na EMB, que era a relação entre pintura, a pintura impressionista e as primeiras fotografias. E o cinema que estava nascendo na época. Então é interessante porque tudo se junta e tudo está acontecendo ao mesmo tempo no mesmo lugar, né? Então eu acho que o impressionismo seria legal, final do século em Paris. Ai, que legal. Tirando as roupas que deviam ser muito apertadas, mas o resto E é bom. professor, olhando o seu Instagram, eu percebi que você tem um grande talento para criar legendas para as fotos, Eu sou ótimo. pra né? isso. Então a Adoro. gente resolveu testar os seus limites. Ai, meu Deus do céu. Esse é o quadro Legendando. Eu vou te mostrar algumas fotos e você vai ter que colocar uma legenda legenda? para elas. Pode ser? Pode. Então tá bom. Pode. Essa é a primeira? É. O que eu colocaria de legenda? Eu colocaria, tá no mar é MASP. Pode ser. Ah, tá. Próxima. Umas fotos bem aleatórias, como você pode ver. Não estou Só- vendo uma próxima. Eu tenho que rodar, peraí. Isso daqui? Natureza aprisionada. Olha que ótimo. Eu sou bem... Aí você pode ir passando. Eu vou passando. Então vamos lá. Checkmate, lógico. Sem nenhuma dúvida. Tem outra? Ai, meu Deus do céu, que coisa medonha. Que coisa medonha. Que coisa medonha, essa merece. Aflição de boneca. Nossa, sério? Isso é ótimo, adoro sapo. Adoro sapo. Sapo de fora não entra, talvez seria. Tá. E a outra, eu acho que vi um porquinho. Domingo à tarde. Então tá bom. Nossa, esse daqui é ótimo. Quase um clássico, assim. Quase um clássico, acho que é boa. Quase um clássico. Você está anotando tudo isso? Tô bem aqui. Olha que ótimo. Susto. Ai, meu Deus do céu. Ah, legal. Essa daqui é ótima. O que a gente não faz para ganhar dinheiro, não é? Engraçado, né? Até aqui, não. Qual que é a Acho que legenda? acabou. O que a gente não faz para ganhar dinheiro. Ah, legal. Eu vejo pior que isso são Que aqueles dinheiro, né? bonecões, sabe? Sabe os bonecões aqui de cabeça? Ah, legal que sou eu, né? Aquilo na que eu acho foto. uma profissão que eu jamais teria. Você meu Deus percebeu do que céu. sou eu? Não, não vi, juro por Deus. Que bom. Não, eu tô falando do chapéuzinho, né? A gente se vestir para fazer as coisas. Mas dinheiro mesmo não tá Dinheiro tendo. que é bom nada, né? Não.
Agora, nosso amado quadro de fofocas, esse é o Caso de Aula. Então, a gente quer saber se você tem alguma história marcante durante sua carreira ou então na sala de aula. Engraçada, de preferência. Ah, história engraçada? Não, aluno sempre é muito engraçado, né? Tem Sim. umas coisas que... O mais legal, assim, que eu acho em sala de aula é, assim, quando a sala toda resolve colar e aí eles passam uma cola para todo mundo e a cola tá errada. Não é muito legal, porque aí chega no final, você começa a corrigir a prova e começa a aparecer lá, sempre a mesma coisa. Eu lembro uma vez que aconteceu isso 2 vezes. Porque assim, o aluno termina de fazer a prova, ele esquece a cola na sala. Ah, mentira. Né? Isso é muito comum. Então, quando eu termino a prova, eu vejo aquele papelzinho, eu vou lá pegar, é sempre uma cola. E aí, uma vez aconteceu que era o seguinte, que era uma pergunta e a resposta era Goya, que era o pintor Goya, né? O pintor romântico Goya. E aí alguém anotou em aula Goi. E aí alguém acabou copiando Guy, né? Que ficou gay. Ah, tá. E aí metade da sala respondia que era gay. Falei, Você, que mano, história onde eles tiraram isso? Não tiraram porque alguém... É telefone sem fio, né? Ouviu errado, anotou Pior de errado colar e que passou. colar errado, né? Metade da sala. E outra vez foi também com a Capela Sistina, do Michelangelo, né? Que assim, alguém anotou Capela Cristina. Ah, não. E a sala inteira respondeu Capela Cristina, né? Na época não tinha... Chocada. Não tinha telefone, né? Não tinha... Google. Não tinha, Google tinha, mas não tinha telefone celular, não era uma coisa, tá. coisa simples. Mas tem coisas engraçadas, aluno que faz uma cola num post-it verde-limão, entendeu? Você olha a prova do aluno, tem uma luz embaixo, entendeu? Aí você tira, é um post-it verde-limão com a cola, entendeu? Já fez isso. Aí eu coloquei o post-it na cara e fiquei andando pela sala, quer dizer, eu nunca mais esqueci Nossa, isso, né? sensacional. Acontece muito. Bom, agora é hora de voltarmos aos tempos de faculdade. Esse é o Prova Surpresa. Ai, meu Deus. Nem te expliquei direito, né? Esse Ai, meu Deus, você quadro. vai fazer perguntas sobre arte? Então, E eu não tenho memória, gente, eu sou péssimo. funciona assim, eu vou te fazer algumas perguntas e você precisa responder o mais rápido possível. Ai, meu Deus do céu. Mas é... Isso é super sacanagem, fácil. hein? Não, é super fácil. Olha lá, Ó. hein? Diga. Pintura ou escultura? Escultura. Dadaísmo ou surrealismo? Dadaísmo. Van Gogh ou Picasso? Van Gogh. Ficar descalço ou de chinelo? Descalço. Egito ou França? Essa foi difícil, hein? França. França, né? França. Rock ou metal? Rock. Banho quente no verão ou banho frio no inverno? Banho quente no verão. Ação ou drama? Drama. MASP ou Pinacoteca? Jogo duro MASP. Eu tenho assim, um afeto muito grande pelo MASP. Cubismo ou pop art? Pop art. Parque ou museu? Museu. René Magritte ou Salvador Dalí? Magritte. Teatro ou cinema? Ah, essa é dura, hein? Não faz isso comigo. Eu gosto dos dois. Eu também. Pode um pouquinho dos dois? Pode. São coisas bem diferentes até, Teatro né? e cinema não dá para separar. Mar ou piscina? Mar. Pink Floyd ou Led Zeppelin? Puta, tem momento que é Pink Floyd e tem momento que é Led Zeppelin. Gente, mas Depende vocês do desenterraram seu da humor. onde, né? Isso é da década de 70, né? O Pois repertório. é. Nossa Eu querida realmente curti os produção. dois. Mas tem horas que é Pink Floyd e tem horas que é Led Zeppelin. Pudim ou torta? Pudim e leite. A fresco ou aquarela? A fresco. Da Vinci ou Michelangelo? Michelangelo, sempre. Ir ao Museu d'Orsay ou Metropolitan? Metropolitan? Isso. Os dois são difíceis. Se eu pudesse agora, eu ia no Metropolitan. É? É. Por quê? Porque tem muita coisa que eu não vi direito, né? O D'Orsay eu já vai várias vezes, eu já fui, mas o Metropolitan eu fui uma vez só. E aquela visita corrida, né? Uma semana em Nova York. Né? Tá. A gente procurou nas camadas mais profundas dessa universidade para ouvir histórias dos seus alunos sobre você. Ai, meu Deus! Esse é o querido professor. Se vocês estão aqui, eu mato eles. Não, nós vamos tocar algumas histórias anônimas de alunos seus e você vai tentar descobrir quais são verdadeiras e quais são falsas.
Ah, é? É. São 3, Falam muita falsidade a meu respeito. Viu? mas só uma é falsa. Vamos ver. Tá bom? Pode tocar. Querido professor, o primeiro trabalho que você passou na minha sala era para fazermos sozinhos ou em dupla, mas entrou uma menina de DP na turma e resolvi incluir ela no trabalho junto comigo e minha amiga. Tadinha, estava toda perdida. Não achei que seria um problema, mas você acabou dividindo a nota total do trabalho por 3. Verdade, lógico. Verdade. Ora, tem que... A proposta é uma, ela faz outra. Ora, Sensacional. essa é a verdade. Próxima. Querido professor, sempre que tinha atividade prática na sua aula, todo mundo conversava muito alto. E quando você pedia silêncio, ficava todo mundo quieto, menos o meu grupo. E para piorar, sempre alguém no meu grupo dizia alguma coisa obscena bem na hora. Ficava aquele climão e parecia história do Chaves. Não, Eita. eu não lembro disso, não. Não? Não. Era verdadeira essa história? Não sei, vamos pra próxima. Eu acho que não. Querido professor, ouvi falar muito sobre você antes de estar em uma aula sua. E fiquei decepcionado quando na minha sala nenhum dos slides que você passou tinham fotos das suas viagens. Não, nossa, não tinha nenhuma, tem um monte lá misturado. É que eu sou um péssimo fotógrafo, entendeu? Eu fui para o Egito, tirei não sei quantas fotos, todas Tudo ruim. tremidas. Não, porque eu comprei uma máquina nova e era muito sensível o foco, entendeu? E aí eu só fui descobrir isso no final da viagem. Foi tirando e... Que um cara que estava viajando comigo falou, não, mas você tira com esses... Aí regulou. Eu falei, eu não sei, eu tenho a sensação que fica tremida, porque se eu via na televisãozinha, eu já não enxergo bem, né? Eu via na televisãozinha, era meio embaçado, né? Aí falou, não, aí foi lá, corrigiu a foto. Então, os últimos 2 dias as fotos estão inteiras, mas eu sempre fui péssimo fotógrafo, assim, sabe, de viagem. Eu prefiro viajar e alguém fotografa para mim. Então, só uma é falsa. Só qual que é falsa? Qual que você acha que é falsa? Eu acho que é falsa, pode ser falsa. Eu acho que é do slide, tem muito slide meu em sala de aula. Somente Egito, Grécia, Roma, quase todas as fotos minhas. A última é falsa. É falsa? Sim. Então é bom saber que as minhas fotos que estão lá são minhas. Pois é. E agora temos um depoimento especial que foi dado com muito carinho por uma ex-aluna sua. Pode soltar. Querido professor, eu passei por um período muito ruim na minha vida e eu não sei se foi a história da arte ou se foi o senhor que me salvou. Em 3 anos de faculdade, você foi o melhor professor que eu tive até agora. Me dava vontade de acordar cedinho numa quinta-feira só para saber qual viagem faríamos até o passado durante as suas aulas. Esse foi meu primeiro contato com história da arte e eu amei tanto que depois eu fui até fazer um curso. Eu comparava os meus professores com você, mas eu descobri que ninguém nunca chegou aos seus pés. Maravilha. Você sabe que é muito legal você ouvir isso, né? Porque a gente sempre... É sempre legal você ter esse retorno, né? Sim. Eu já encontrei com vários alunos, acontecia muito assim, por exemplo, de eu sair de férias, e aí quando eu voltava, encontrava com o aluno e falava, professor, eu fui para Paris, vi o Museu do Louvre, realmente era aquilo. Então, despertar uma atenção no aluno que ele não tinha até então, né? Isso é muito legal, porque sai do muro da escola, fica aquela coisa da matéria chata, porque a arte está no mundo, está na tua vida, entendeu? Você tem que aprender a ter olho para ver, né? Então, se eu conseguir despertar isso nos alunos, isso é o máximo, é o que eu mais quero. Muito gratificante, né? Mas fala isso pro meu chefe, eu estou precisando de promoção. Fala para ele. Podia falar. Olha, manda pro meu chefe esse depoimento. Galera, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um programa. Esse foi o professor Joviniano Borges. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Nossa, eu agradeço o convite. Pela nossa plateia que lotou aqui, né, o estúdio. Todos ganharam cachê. Pela nossa produção que suou hoje. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo programa, galera.